Eu não acredito. Cara, olha, Alex. Você está me ouvindo? Tá, eu quase Você surtei. está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Muito bem, Alex. Que coisa. Agora você tem que abaixar um pouquinho, que senão eu só estou vendo a sua camisa. Aí. Aí tá melhor. Senão a gente não vê Tudo bem você. para você? Tudo bem aqui? Que loucura que foi isso, hein? Pois é, eu estou o tempo todo, desde o primeiro momento que você abriu o canal, eu estou ouvindo tudo, estou acompanhando tudo. E aí o que aconteceu foi o seguinte, às vezes eu recebia uma mensagem solicitando que você me entrasse ao vivo, e eu dava ok, solicitar a Márcia para eu participar ao vivo. E nada. E às vezes eu ficava quieto, não fazia nada para ver se por acaso eu não tava, essa mensagem não estava equivocada, enfim. Coisas assim. Agora o Marcelo entrou e você não estava vendo o Marcelo e eu estava vendo os dois. Eu falei, bom, não é possível o que está acontecendo ali. Não, aí Não é possível, mas enfim, o coisas Cláudio, da... o Marcelo entrou. Aí eu falei, poxa, então eu vou tirar da internet e vou botar no 4G. Entrou. Então, quando o Cláudio disse para você que o Marcelo entrou, o Cláudio estava assistindo o que eu estava assistindo. Você e ele ao vivo, como estamos agora, finalmente, os dois ao vivo. Nossa. Entendeu? Mas, enfim, foi alguma coisa, como diria Nelson Rodrigues, sobrenatural de Almeida. Mas, felizmente, estamos aqui. Vamos ver se a gente consegue deixar alguma mensagem boa aí. O mais importante é o seguinte, né? Há motivos para otimismo. Há motivos para otimismo. Porque, apesar disso tudo, nós estamos aqui, chegamos lá. E, se for o caso, a gente pode marcar um outro dia para uma conversa maior, entendeu? Ou mais longa. Vai começar. Vamos fingir que nada disso aconteceu. Vamos seguir o roteiro que você tinha em mente. Peraí. Nossa live está começando agora, porque eu saí e voltei, então a gente vai ter tempo, ok? A gente vai ter tempo, tá? Ah, sim. Porque a live começou no momento... Eu saí várias vezes, então começa a partir do último momento que eu entrei. Então tá valendo, tá? Agora, voltamos ao nosso motivo da nossa live, que era o ano de 2021. Há motivos para se ter esperança e ser otimista, Alex. Você que faz sempre uns comentários muito bons na Rádio JBM, fala sobre economia. Me conta a sua visão para 2021. Então, Márcia, primeiro deixa eu só me organizar aqui. Bom, a gente combinou de conversar sobre esperança, sobre otimismo, sobre gratidão, né? E você fez uma menção ao meu livro, Faça as Pazes com Dinheiro. E deixa eu só dar um exemplo para você de como, no meu caso pessoal, mas é um caso que eu gosto muito de compartilhar, o porquê que é importante. Bom, primeiro deixa eu mostrar só o livro que você falou, que você se referia. Dá para ver aí? É óbvio que você lançou isso num outro momento do Brasil, né? Mas nós estamos na pandemia. Exatamente. Esse livro é uma coletânea dos meus primeiros 5 anos de colunas na JBFM. Então, eu fiz um livro que é um pouco na linha, né, que me permita o empréstimo, o veríssimo. Você lembra do grande sucesso que ele escreveu, chamado Comédia da Vida Privada, né? Esse livro é a comédia da vida financeira, entende? É um livro onde eu não tenho a pretensão, um livro onde eu não tenho a pretensão nenhuma de ensinar ninguém a ficar rico, mas é um livro onde eu conto as minhas experiências pessoais, muito particulares, com dinheiro. As ruins e as boas, viu? Porque as ruins são muito importantes, porque é muito melhor que as pessoas aprendam com os erros dos outros, no caso dos leitores do livro, com os meus erros, do que aprender com os próprios erros, que os próprios erros custam muito mais caros. Os erros dos outros saem mais baratos. Mas deixa eu só começar só com uma coisa bem que eu gosto muito, que eu acho que está dentro do espírito que nós falamos sobre a esperança, motivos para a esperança e para otimismo, e principalmente gratidão. Eu vou ler para você a dedicatória desse livro e depois eu explico o porquê. Muito rápido. Para minha avó, Ana, infinita, eterna e além, uma velhinha que, mesmo sem conhecer letra ou número, me deu o dom poderoso da palavra e me ensinou o valor moderado do dinheiro. Com ela aprendi: obrigado, desculpe, por favor, com licença, são moedas de troca para qualquer ocasião, mesmo diante da grossura, da arrogância ou da truculência.
rir sozinho e chorar em público, ou chorar em público, tem mais valor do que ser um milionário solitário ou alguém cercado de uma multidão de falsos amigos. Ter fé, confiança, perdoar, são os bens mais difíceis de se doar. Mas não deixe de tentar, porque no fim, o espírito sai lucrando. Dinheiro não substitui amor, afeto, carinho, compaixão ou generosidade. Não há riqueza maior no mundo do que educação, gratidão e gentileza. Eu comecei com essa dedicatória do meu livro para dizer o seguinte: eu fui criado por uma avó mineira, por uma pessoa que trabalhou na roça, deu duro na roça, analfabeta. Né? Então, toda a sabedoria que ela tinha, ela tirava da terra e ela tirava da vida, da vivência. Né? Diante dessa origem, diante dessa gênese que eu tive, eu não tenho como não ser otimista. Né? Porque você sabe que as pessoas dizem que o otimista é um pessimista mal informado. Né? Eu prefiro... É um pessimista mal informado. Eu prefiro a ideia de que eu sou... Eu tendo mais para o otimista, mas eu sou um realista bem informado. Eu gosto muito disso. Então, dito isso, eu quero dizer para você o seguinte: nós que chegamos aqui, que tivemos essa bênção, essa felicidade, esse milagre de chegar até aqui, nós temos motivos para sermos otimistas e para ter esperança em 2021, sim, até pelo simples fato de estarmos todos aqui conversando e uns ouvindo os outros. Né? Agora, se você quer saber especificamente sobre a parte econômica, sobre a parte financeira, a gente tem muitas dificuldades, mas a gente tem coisas boas para 2021. Hoje, não sei se você acompanhou o noticiário, se você teve tempo, eu vi uma coisa que meio infantil, mas bem interessante. Nós já temos 2 vacinas já para dezembro, uma do Reino Unido, e a outra que foi anunciada imediatamente, logo depois, talvez por ciumeira, talvez por marketing político, não sei, mas pela Rússia. Né? Eu sei que você sabe que nós já temos 4 vacinas em andamento, né, sendo preparadas a toque de caixa, mas com índices muito confiáveis, índices muito técnicos e muito corretos de validade. Então, isso já é um motivo para a gente começar 2021, pensar em 2021 com outra perspectiva, até porque eu não consigo imaginar nada pior do que 2020. Pois entendeu? Alex, alguém poderia prever o que aconteceu, né? Porque foi um vendaval, em termos assim, se a gente pensar no país economicamente e no mundo, né? Foi um vendaval que tirou tudo de lugar, né? As bolsas despencaram, as economias pararam, né? Os restaurantes, a vida, vamos dizer assim, a vida social dos países todas entraram, a vida social entrou em colapso em todos os lugares, né? Houve alguns elementos da economia que subiram, né? Tudo que foi online virou obrigatório e foi a única maneira de sobreviver, né? Os deliveries aconteceram de uma maneira de gente que nem pensava em fazer, tiveram que se reinventar. Teve gente que largou uma profissão e foi para outra, porque foi a única maneira de fazer. O home office virou a regra do jogo, né? Então, era uma coisa que acho que não dava para ninguém imaginar que fosse acontecer, né, Alex? Não, tem outras questões também na área econômica, como, por exemplo, o auxílio emergencial, né, que foi feito a toque de caixa, ele nos ajudou a descobrir um outro nível, uma outra camada. As pessoas falam na Petrobras, na camada do pré-sal, né? A gente descobriu uma camada de pré-sal de pessoas ainda num nível de desigualdade muito maior e muito mais grave do que a gente podia imaginar. E isso foi bom, porque hoje estão todas as autoridades de todos os níveis, municipais, estaduais, federal, pensando em como resolver esse problema também, porque a gente pensou que tinha resolvido o problema com Bolsa Família, a gente descobriu que a gente resolveu com Bolsa Família uma grande parte, uma parte importante do problema. E agora nós descobrimos um outro problema, né? O auxílio emergencial foi lançado, foi criado, atingiu aí 70 milhões de pessoas, em que pese algumas irregularidades, mas é muito residual. O grosso mesmo é de pessoas que precisavam, o grosso mesmo, o dinheiro realmente chegou para pessoas que precisavam,
né? Fala-se muito, mas teve gente que não precisava receber, teve artista que não recebeu, teve detento que recebeu, teve... Não importa, isso é residual num programa feito com curto espaço de tempo para atender um universo que nem se sabia qual era o tamanho. Então, esse é um outro fator positivo. A outra coisa interessante é que essa urgência do auxílio emergencial, não sei se você percebeu, mas eu acompanho muito de perto o sistema financeiro, o sistema bancário. Essa urgência trouxe uma coisa interessantíssima, que é o Pix, que acabou de entrar em funcionamento. Muito da ideia, do conceito, da tecnologia do Pix, que o Banco Central vinha amadurecendo e preparando há muitos anos, no sentido de aumentar a capacidade, a bancarização do país, muito foi precipitado para poder atingir o máximo de pessoas que estavam em situação calamitosa de carência. Não era o Pix ainda, o Pix entrou agora, né, no dia 16, se eu não me engano, mas o conceito, a ideia de você transferir dinheiro para uma pessoa que não tem conta corrente, ela veio do Pix. E a Caixa Econômica, no caso aí, dessa emergência, ela precipitou e é incrível o que a Caixa Econômica fez nesse universo de desigualdade, de extrema pobreza, de extrema miséria absurda, em pouco tempo. Então, só para te dizer o seguinte, esse é outro ganho, além desses que você citou, além desses de comportamento que você mencionou, o home office, a telemedicina, a possibilidade de as pessoas, a dificuldade em substituição ao abraço físico, pessoal, emocional, a possibilidade das pessoas se reunirem em videoconferências uma atrás da outra. Hoje eu ligo para amigos meus e falo assim, Alex, eu estou na quarta live, eu estou na quarta videoconferência, eu estou na quarta videocall, eu estou na quinta. Então, isso também é um aspecto bom. Eu, por exemplo, eu sou um profissional multifuncional, né? Eu faço, graças a Deus, várias coisas ao mesmo tempo. Eu faço rádio, eu escrevo para revista, eu tenho minha empresinha de comunicação, de consultoria. Então, isso para mim foi uma mão na roda. E o que nós estamos falando, Márcia, é o seguinte, não é nem mais a ideia, você deve ter ouvido isso e eu gosto muito de repetir isso, não é nem mais a ideia de ver o copo ou um pouquinho cheio ou um pouquinho vazio. É a felicidade de ainda estar vendo o copo. Com água, nem que seja no meio. Entendeu? É a felicidade de ainda estar vendo o copo. Né? Então, por exemplo, você quer fazer alguma intervenção ou posso continuar? Não, pode continuar. Sabe o que é, Alex? Eu gosto muito quando você faz aqueles fechamentos da sua coluna, porque você tem sempre um pensamento circular e pum, e você dá a chamada final. Muito disso, que como eu fui colunista de jornal há muito tempo, e a gente tem que aprender a fazer concisamente, né, o pensamento. Então, é bom que você faz e dá a sua chamada. Então, tá ótimo. A gente pode continuar dessa forma. Eu fui também colunista de jornal, de televisão na cultura. Então, a gente tem um tempo assim para falar. Então, tá ótimo. Vamos em frente. Então vamos voltar para o ponto de partida. Por que há motivos para sermos otimistas? Eu gosto de falar nas minhas palestras, né? Eu tenho 3 tipos de palestra. Uma é sobre educação financeira, a outra é sobre empreendedorismo, né? E a outra é sobre imprensa. Liberdade de imprensa, que é um tema para mim, que é um hobby para mim, né? Falar de liberdade de imprensa, defender liberdade de imprensa. A sua audiência que está aqui nos acompanhando, quem me ouve na rádio sabe que pelo menos uma vez por semana eu entro ali para defender a liberdade de imprensa incondicionalmente. Então, são 3 assuntos que eu me apresento nas minhas palestras. E quando eu falo de educação financeira, eu gosto de fazer uma comparação que é a seguinte. Os indicadores econômicos são muito importantes de serem acompanhados, né? E naturalmente não precisam ser acompanhados por você, pelo Cláudio, pela minha esposa. Acompanha mesmo. O Cláudio acompanha mesmo, mas não precisa. É importante que seja acompanhado pelos especialistas. Mas os indicadores, eles são mais ou menos, para todo mundo aqui entender, como o nosso hemograma. Quando a gente está com a gente confia que a gente está com algum problema, a gente vai ao médico, ele pede um hemograma, né? E aí a gente faz o exame, manda para o laboratório, vai no laboratório, o laboratório manda o resultado, a gente olha o resultado. E aquele hemograma vem com uns 20, ou quem sabe, dependendo do pedido do médico, uns 25 marcadores ou indicadores.
que acontece quando a gente vê que um desses indicadores está ruim? A gente fica preocupadíssimo. Muitas vezes a gente entra num tratamento, a gente toma ali passa a tomar um remedinho, porque de 20 indicadores, nós estamos com um indicador ou dois ruins. Na economia é a mesma coisa. Na economia, a economia tem mais de 30 indicadores para medir a saúde dela, né? E é importante que esses indicadores estejam em boas condições. Nós temos um indicador muito ruim. Nós temos um indicador numa situação muito difícil, que são as contas públicas, que eles chamam de contas fiscais, né? Só que ninguém nos ouça em Brasília, nós sempre tivemos esses indicadores em situações muito ruins. Qual é a novidade? E é uma boa novidade. É que é o seguinte, Márcia, durante 35 anos, desde a redemocratização do país em 1985, nós tivemos governos e equipes econômicas muito preocupadas com outro perigo real e imediato que se chamava hiperinflação. Isso aconteceu durante 30, 35 anos, que é o meu tempo de profissão, que eu acompanhei, como eu disse para você, eu comecei a minha carreira junto com o primeiro plano cruzado, né, em 1986, e comecei a minha carreira pouco antes, ali em 85, mas junto com a primeira eleição. Carreira nesse junto ano. Junto com a primeira eleição direta. Então, eu acompanhei todas as eleições diretas depois da redemocratização e acompanhei todos os planos econômicos até o vitorioso e fabuloso Plano Real, né? Que foi a maior engenharia financeira que, cá entre nós, merecia um Nobel. O Alex, eu também comecei a minha vida profissional nesta mesma época e acompanhei... Não, mas deixa isso para mim, abafa o caso, deixa isso para mim. Eu estou dizendo para você o seguinte... Debates presidenciais, alguns. Eu estou dizendo para você o seguinte, essa é a boa notícia. Pela primeira vez, eu não vou citar nem A nem B, tá? Eu vou citar uma instituição. Pela primeira vez, em 35 anos, Márcia, a gente tem uma equipe econômica associada a um Congresso, a um Legislativo, e acompanhando de fora o nosso Judiciário, ou seja, pela primeira vez nós temos os três poderes focados nesse problema das contas públicas. Isso é uma grande notícia. Eu não sei se esses problemas vão ser resolvidos em 2021, eu não sei se eles vão ser resolvidos em 2022, mas o fato é que vai ter uma hora que vai aparecer um maluco que vai montar uma equipe econômica, que nem foi o Itamar fez, né? As pessoas falam assim, mas o Plano Real do Fernando Henrique foi muito bom. É verdade, Fernando Henrique é o pai do Plano Real, esse mérito é dele, não é indiscutível, mas pouca gente esquece que quando ele lançou o Plano Real, foi o louco do Itamar Franco que colocou ele lá e falou assim, dá um jeito nisso, porque eu não entendo nada desse negócio. E aí o Fernando Henrique falou para ele. Aí o Fernando Henrique falou para ele, tá no livro do Fernando Henrique, mas presidente, eu também não entendo. Não sei se você lembra, o Fernando Henrique, até então ele era ministro, né, de Relações Exteriores. E aí o Fernando Henrique virou ministro da Fazenda, aí o Fernando Henrique juntou um monte de gênio, né, não sei se conscientemente ou inconscientemente, né, Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baixa, todo mundo chefiado por um homem público genial chamado Pedro Malan, e nós conseguimos acabar, Márcia, com uma coisa que muita gente que está aqui nos ouvindo não faz ideia, que é a hiperinflação. O que era a hiperinflação? É uma coisa... como eu digo no meu livro, era o câncer do dinheiro. A hiperinflação era o câncer do dinheiro. Você botava no bolso uma nota de R$100, vamos falar na moeda de hoje, e quando você chegava em casa no final do dia, aquela nota de R$100 valia 50. Valia 50. Uma coisa horrorosa. As contas públicas também são uma coisa horrorosa. Mas a boa notícia, aí vamos lá de novo falar do copo, né? O copo com água, e não importa de que maneira. A boa notícia, o copo com água, é que pela primeira vez nós temos equipes nos três poderes que estão focados nisso. Mas Alex, nós nunca chegamos tão perto de uma conta, de um déficit fiscal do tamanho do PIB, 100% do PIB. Pois é, mas isso, se Deus quiser, vai ser resolvido. E eu quero focar nisso, viu, Márcio? Eu não quero focar que o superávit, o déficit está aumentando, o déficit está ficando cada vez pior. Eu nunca vi, em mais de 30 anos de carreira, você ter equipes interessadas em resolver esse problema no Executivo, no Legislativo e com o apoio do Judiciário. Então, essa é a boa notícia que
a gente também tem que festejar, além do fato de eu ter já citado as 4 vacinas que estão em andamento e estão prometendo aí vacina para antes do Natal, né? Olha que maravilha. Reino Unido e Rússia. Alex, eu ia te fazer uma pergunta que até aqui a Moniquinha Josias está até fazendo. Se você acha que vão conseguir privatizar alguma empresa em 2021. Porque hoje tem uma declaração do Paulo Guedes dizendo que vai fazer umas privatizações, né? Então, o que pode significar isso para o Brasil, né? Não, eu também não vou entrar no mérito das privatizações, se contra ou a favor, mas com certeza eles vão conseguir privatizar, porque, preste atenção, o primeiro ano foi o ano da reforma da Previdência, né? E nós conseguimos. Nós aprovamos a reforma da Previdência, uma reforma da Previdência dura, uma reforma da Previdência difícil, uma reforma da Previdência necessária, mas nós conseguimos aprovar a reforma da Previdência com 72 votos a mais do que o necessário, do que a votação exigia, né? Então, foi um trabalho que também mobilizou o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, no sentido de dizer assim, o que vocês aprovarem aí, nós vamos apoiar. A reforma não é uma reforma fácil de aceitar, porque a reforma não é uma reforma fácil de entender, tá? Mas eu gosto sempre de lembrar o seguinte, muitas vezes as pessoas sempre trazem os grandes temas, as grandes polêmicas, o seguinte, o que é que isso melhora a minha vida? O que é que isso vai melhorar para mim? E essa é a pergunta errada. Essa é a pergunta errada. Nós temos que ser um país que tem que parar de perguntar em que isso vai melhorar a minha vida, em que isso vai ser bom para mim, porque é a pergunta que todo mundo faz. A gente tem que parar para perguntar, a gente tem que parar e passar a perguntar o seguinte, o que é que isso vai ser bom para o país? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer e essa é a pergunta que a gente precisa lidar com ela. Eu gosto de lembrar disso e dizer o seguinte, Márcia, a reforma da Previdência, essa reforma da Previdência que eles aprovaram, ela me pegou em cheio. Eu vou precisar trabalhar mais 8 anos por causa dela, mas eu não estou reclamando. Eu não estou reclamando, sabe por quê? Porque eu entendo que essa reforma ela vai ser muito boa para todo o país. Claro que algumas pessoas, uma parte do país vai ter prejuízo, outra parte do país não vai ter, porque começou a trabalhar mais tarde, não importa. Mas a gente precisa parar de fazer essa pergunta muito pessoal e intransferível. A gente tem que passar essa pergunta para o país. Aliás, Otávio, essa palavra, essa pergunta, de uma forma diferente, mas que aconteceu, foi o Kennedy que dizia sempre. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer para o seu país. O Kennedy... Na essência, exatamente a mesma coisa. Estados Unidos. Na essência, exatamente a mesma coisa. Mas o hábito nacional, o esporte nacional que nós temos, é perguntar o que isso é bom para mim. E isso realmente não é legal. Aí, em 2019, o primeiro ano, o governo conseguiu emplacar uma coisa dificílima, que foi a reforma da Previdência. Aí entra 2020. Em 2020, caiu um meteoro na cabeça do mundo inteiro. Então, assim, não dá para você cobrar nada. Não dá para você cobrar nada dos Estados Unidos, não dá para você cobrar nada da Argentina, não dá para você cobrar nada do Reino Unido, da França, da Alemanha, não dá para você cobrar nada, porque eu sou de um tempo que, se eu não me engano, o Raul Seixas, ele cantava O Dia em que a Terra Parou. Quando o Raul Seixas cantava O Dia em que a Terra Parou, eu era garoto, eu falei assim, nossa, isso deve ser uma experiência terrível, né? O Dia em que a Terra Parou. Nós estamos parados há 9 meses. O planeta está parado. É incrível. O planeta está parado há 9 meses. Então, a minha que fez a pergunta, né? Se eu acho que vai ter alguma coisa privatizada em 2021, com certeza vai. E vão ser privatizadas em 2021 as empresas que entrarem na fila, que estiverem dentro da prioridade do governo e que seriam privatizadas esse ano, mas não foram porque não tinha ambiente para você fazer nada. Entendeu? Para privatizar, o planeta. Não é com nenhum capital em bolsa. Nada aconteceu, né? Nada. Parou o planeta travou. Aquele movimento de translação, né? Parou. O planeta parou. Então a gente não pode. O governo vai sim retomar a agenda, né, de reformas, retomar a agenda de privatizações em 2021, porque em 2020 a prioridade passou a ser, como nós falamos há pouco, esse universo imenso que nós descobrimos que estava
abaixo da camada do pré-sal de pobreza e de miséria. Então, essa foi a missão desse governo, e cá entre nós, a missão da sociedade também, que, dentro do nosso tema da esperança, né, a sociedade se descobriu, grande parte da sociedade se descobriu muito mais generosa, né? Nós tivemos movimentos de doações muito grandes, nós tivemos movimentos de solidariedade muito grandes, nós tivemos movimentos de voluntariado muito grandes, entendeu? É inimaginável a quantidade de ajuda, de doação, ajuda e socorro que grandes empresas fizeram ao longo desses 9 meses. É inimaginável, ninguém poderia imaginar o que foi conseguido. Aliás, Alex, eu acho que foi uma coisa muito importante essa conscientização dos brasileiros de que as coisas também dependem individualmente de cada um de nós. Porque isso que você falou, as empresas se mobilizaram para fazer também as suas ações solidárias, mas o cidadão comum também. E várias organizações começaram a acontecer de pessoas que se juntaram para poder fazer essa assistência emergencial. Então, isso foi uma coisa positiva, porque o brasileiro nunca foi tão ligado nessa questão. E agora essa questão virou muito forte. Então, as pessoas estão mais conscientes mesmo de que tem que fazer isso, né? Agora, Alex, eu fico imaginando que tipo de sociedade a gente vai ter com essa questão da vacina, né? Porque a vacina vem como algo definitivo para poder botar a casa em ordem, quer dizer, a rotina voltar a funcionar. Mas a sensação que a gente tem quando as pessoas falam no novo normal, eu nem sei se eu gosto muito dessa expressão, a gente vai ter um outro tipo de convivência social e econômica, vamos dizer assim, em relações de trabalho. Porque não dá para o mundo voltar para o que era. A sensação que, para mim, é assim, quando teve as Torres Gêmeas, o mundo teve uma mudança de eixo, né? Toda a questão do terrorismo, toda a questão da segurança, mudou, o mundo mudou. E agora tivemos essa questão toda do Covid, isso também mudou o planeta, né? É uma nova relação vai ter que ser estabelecida. A gente sabe, por exemplo, que o home office, que veio para acontecer, em algumas situações não existe, tem que ser presencial, não tem jeito, mas isso vai mudar também o panorama urbano das cidades, né? Quer dizer, aquela concentração de escritórios, aquela movimentação de ir para o centro da cidade, tudo isso está mudando a paisagem urbana. As viagens de trabalho, que agora não precisam ser tão presenciais. Quer dizer, as pessoas que faziam essa assistência para quem viajava, para quem sabia toda a parte empresarial, tudo mudou, né? Então, eu estava querendo ouvir você falar sobre isso, sobre essa mudança da paisagem urbana e das relações de trabalho. Eu também não fico muito à vontade com a ideia de um novo normal, não. Eu acho que o que a gente precisa é uma nova conscientização, que a gente precisa é uma nova solidariedade, que a gente precisa é um novo comportamento e uma nova reflexão sobre tudo que a gente vive. A pandemia, e isso não é uma observação nisso, não, isso é uma observação da minha esposa, né, que é psicóloga. A pandemia, ela igualou todo mundo. Uhum. Ela igualou todo mundo. Ela causou dores nos assalariados, ela causou dores nos milionários, ela causou dores nos bilionários. A gente precisa ver o que a gente tira de aprendizado dessa vivência, dessas dores todas. Eu acho que uma boa parte da sociedade já mostrou que mudou, essa parte da sociedade que nós acabamos de mencionar, que entrou com o espírito de colaboração e contribuição na base da doação, na base do socorro, na base da solidariedade. Mas eu não gosto da ideia do novo normal, eu concordo com você, porque nós também estamos vendo uma parte da sociedade que, aparentemente, até agora, 9 meses depois, não caiu a ficha do que está acontecendo, do que aconteceu e do tamanho do rombo que esse vírus causou nas nossas vidas, né? Então, se você olhar para um lado, você vai ver coisas muito boas, pessoas que já assumiram e perceberam todos os legados positivos que a gente tem pela frente, mas se você olhar para o outro lado, você vai perceber que ainda tem muita gente que não se deu conta da urgência ou das urgências e das necessidades que esse vírus trouxe, né?
Eu me refiro naturalmente em oposição ao volume, à avalanche de solidariedade que nós vimos, ao fato de muita gente ainda estar lidando com a doença como se fosse uma doença normal, comum. A gente está vivendo, Márcia, a história. Né? Nós não vivemos a história da Primeira Guerra, nós não vivemos a história da Segunda Guerra, mas a gente viveu a história no episódio das Torres Gêmeas, a gente viveu a história no episódio dolorido das migrações, e a gente está vivendo uma outra história que vai ser lida, estudada durante outros 100 anos. É verdade. Né? E não é possível que um acontecimento desse porte, desse tamanho, dessa magnitude, não mude os sentimentos das pessoas, não mude a maneira da pessoa encarar a vida, não mude a necessidade de as pessoas entenderem definitivamente o ensinamento que já tem mais de 2.000 anos, que é amai-vos uns aos outros, amai-vos o próximo. Entendeu? A gente precisa enxergar mais o outro, a gente precisa enxergar mais o próximo. E eu fico muito preocupado quando eu vejo que 9 meses depois, uma parte da população, uma parte ainda significativa da população, não consegue enxergar isso. Eu não tenho dúvida que tudo que você citou vai mudar o nosso legado urbano, vai mudar o nosso legado civilizatório, vai mudar o nosso legado corporativo, mas eu gostaria que, acima de tudo, mudasse o nosso legado espiritual, mudasse a maneira de a gente enxergar o outro, enxergar o próximo, entendeu? Não só no sentido bíblico, mas como no sentido meramente social e familiar. Olha, Alex, entendeu? Psicólogos e psiquiatras aqui, já fiz assim várias lives, e eu sempre pergunto se eles acham que isso vai trazer uma mudança no comportamento das pessoas, definitivo, né? Uma mudança realmente, uma mudança de paradigma, vamos dizer assim, né? Alguns me dizem o seguinte, olha, tem gente que vai passar por isso e não vai mudar nada, vai continuar tudo igual, e assim que puder vai sair, vai fazer tudo, mas tem pessoas que realmente tomaram decisões importantes na vida. Tem pessoas Sim. que fizeram uma mudança de padrão, vamos dizer assim. Eu não estou falando de padrão econômico nem social, foi um padrão de vida. Fizeram escolhas, né? Fizeram escolhas importantes. Então, eu estou me fiando que eu acho que essas pessoas que fizeram as escolhas importantes, do que vale a pena na vida realmente, essas vão ter um peso maior do que os outros inconsequentes que vão simplesmente passar por essa pandemia como se não fosse nada, né? Porque não dá para olhar para essa pandemia como se não fosse nada, né? Não dá para a gente ver milhões de pessoas que ficaram contaminadas, outras não sei quantas mil pessoas morrendo pelo mundo e ninguém se transformar. Eu acho assim inacreditável. Então, quando eu vejo praias lotadas, como a gente tem visto, né? Não é só no Rio de Janeiro, tem visto pessoas aqui falando litoral de São Paulo, Fortaleza. Então, quando a gente vê essas praias lotadas, eu me pergunto o que essas pessoas que estão ali realmente entendem dessa situação. Para mim, não é só uma coisa assim de, puxa, mas será que não estão percebendo que isso pode trazer uma grande contaminação? É assim uma coisa assim de, não é possível, nada aconteceu para essas pessoas. É muito inacreditável, de certa forma, né, Alex? Bom, dentro do nosso espírito, da nossa conversa do otimismo, a gente deve pensar no seguinte, você falou uma coisa muito interessante, a gente deve pensar no seguinte, essas pessoas, elas vão continuar sendo o que elas sempre foram, tá? Mas as pessoas que você citou, que se tornaram pessoas melhores e que vão fazer maiores diferenças, essas pessoas é que a gente precisa, que a gente pode contar com elas. Entendeu? Essas pessoas que se tornaram, que entenderam o tamanho da experiência maligna que nós tivemos, essas pessoas que se tornarem pessoas melhores, elas vão fazer diferença e a gente tem que torcer, a gente tem que esperar que elas façam uma diferença muito maior do que essas pessoas que não mudaram. Porque essas pessoas que não mudaram, sabe quem são, Márcia? Essas pessoas são aquelas que não mudaram com as guerras, não mudaram com a escravidão, não mudaram com o Holocausto,
não mudaram com nenhuma dessas experiências que a gente esperava que mudassem. Ora, bolas, nós estamos falando, a nossa experiência do fim da escravidão é de 1880 e pouco. Já tem quase 200 anos, ou seja, e a gente ainda está batendo na tecla do racismo, né? A gente ainda está lutando contra essa coisa medonha, que é enxergar alguém, o ser humano, sangue vermelho do nosso sangue e tudo mais, como se fosse um ser inferior. Né? Eu fiz um comentário recentemente na rádio, e não é uma ideia minha, é uma ideia que está permeando, felizmente, a sociedade, que é a ideia de que não cabe mais as pessoas dizerem que eu não sou racista, e ponto. As pessoas precisam se declarar antirracistas, as pessoas precisam combater o racismo, a pessoa precisa, negra, preta, parda, branca, amarela ou não, precisam se manifestar e se indignar contra o racismo, porque senão a gente não vai sair do lugar. Agora, fico com as suas palavras, viu, Márcia? Vamos focar, torcer e esperar mais dessas pessoas que conseguiram enxergar uma melhora, conseguiram enxergar a necessidade de uma nova consciência, a necessidade de um novo comportamento, a necessidade de, repito, pensar no outro, pensar no próximo e sermos menos egoístas. Eu acho que essa questão do menos egoísta e do menos é mais virou uma coisa muito importante para a gente refletir. Não Até é? o consumo, Alex. Eu entrevistei aqui a Patrícia Brandão, que trabalha com consumo de luxo, que é um mercado que emprega muita gente. Que a gente fica pensando, é luxo, não, mas o luxo também emprega muita gente. Muita gente trabalha nessa área, nesse setor, como também dos restaurantes, como da hotelaria. São setores que empregam muita gente e vai em cascata. Tem um motorista de táxi que trabalha para o turista que chega. Não há dúvida. Né? É uma cadeia da sociedade e da economia. E ela estava falando, eu perguntei, e aí? Disse, bom, ela falou, Márcia, o luxo vai continuar a existir, mas as pessoas que vão poder comprar vão ter um outro nível de exigência, porque elas vão querer saber se aquele produto é ecologicamente correto e socialmente correto. Então, isso também foi uma mudança de foco de um consumo que antigamente ninguém pensava nisso. As pessoas compravam e acabou. E agora as pessoas também estão direcionando o seu foco para um consumo, vamos dizer assim, mais sensível e inteligente. Esse também eu acho que foi uma coisa positiva desse momento, das pessoas pensarem mais. Preciso comprar? Não preciso comprar. Se eu for comprar, o que eu estou comprando, por que eu estou comprando e de onde vem esse produto? É verdade. Esse comentário que a Patrícia Brandão fez para você, a gente já está vendo de maneira muito inicial, mas já de maneira bastante sólida e robusta, em movimentos como o Parem de Lucrar com Ódio. Né? Um movimento global, um movimento que está avançando em muitos países. Eu vi muita gente falando assim, mas a empresa tal, a empresa X, a empresa Y, parar de anunciar eventualmente um produto que tenha uma origem duvidosa ou desumana, isso para eles não é nada, mas é um início, é um início. A gente não pode querer resolver problemas milenares, centenários, num estalar de dedos. Mas o movimento que nós vimos ali em meados do ano, junho, julho, agosto, em função desse apelo internacional, parem de lucrar com o ódio, já é um alento. É um alento vindo de grandes empresas, grupos produtivos, econômicos e financeiros poderosos, e isso é muito bom da gente poder vislumbrar. Né? Eu acho que a gente tem esse é um outro problema que tem muito a ver, viu, Márcia, na área da educação financeira, onde eu milito, né, onde eu sou ativista. Né? O brasileiro é muito imediatista. O brasileiro é ele não compreende que para comer uma fruta, uma maçã, uma pera, para chupar uma laranja, para descascar uma banana, ele precisa plantar,
ele precisa regar, ele precisa cultivar, ele precisa fazer todo aquele trabalho que nossos milhões, né, milhões de profissionais na agricultura, na agropecuária fazem, para depois poder usufruir do sabor de todo esse trabalho, né? Então, é muito comum essa mentalidade, e é uma coisa que eu critico muito, de que, mas isso aí é muito pouco. Mas está longe disso ser resolvido. Mas isso aí não vai dar em nada porque o problema é muito maior. Sim, mas como dizem lá os budistas, né, toda longa caminhada começa com o primeiro passo. E só de ver campanhas como Black Lives Matter, Stop Hate for Profit, né, parem de lucrar com lucro, eu já acho que é um alento, eu já acho que é um motivo para a gente ficar otimista e esperançoso, que são as duas palavras-chave da nossa conversa, né? Eu sou um otimista teimoso, eu não sou um pessimista mal informado, não. Eu sou um otimista teimoso, mas como colunista de economia, de finanças, eu preciso ser mais realista, né? Agora, eu não tenho dúvida, Márcia, que nós vamos ter um ano bem-vindas às vacinas, nós vamos ter um ano econômico muito poderoso, muito forte, porque os indicadores econômicos que nós já temos, os indicadores econômicos que já foram divulgados, né, tanto na área de serviços, na área até de indústria, principalmente na área de agropecuária, eu acho que está para existir tragédia que vai fazer o nosso setor agro deixar de ser tremendamente produtivo, né? Os números que nós estamos vendo aí para 9 meses de coronavírus, 9 meses de medidas de restrição, 9 meses de quarentena, ainda que com flexibilização ou não, não importa. Nós vivemos 9 meses absolutamente diferentes de tudo que todos os 7 bilhões de habitantes do planeta já viram. Depois disso tudo, os números que nós estamos vendo de recuperação da economia, que eu só esperava lá para fevereiro ou março de 2021, nós já estamos vendo agora, em outubro, novembro e dezembro. Em outubro, novembro e dezembro. É impressionante o tombo que essa economia tomou, que a economia brasileira tomou, o tombo que ela tomou, quebrou a cara, quebrou o nariz, quebrou o pescoço, quebrou o queixo, quebrou a testa, e ela já está de pé, sem aparelhos, respirando sem aparelhos. Entende? Sabe aquele acidente que você vê às vezes na estrada, que nós temos a infelicidade de ver, que você fala assim, acabou, não sobrou ninguém. Aí o cara fala assim, não, aquele ali é o motorista. Aquele cara ali, está lá o cara em pé, né, diante de um carro que era uma minivan e o carro está do tamanho de uma bicicleta. Aí você fala, não sobrou ninguém. Pois é, a economia brasileira está assim. A economia brasileira tem um grande problema que eu já citei, contas públicas é o nosso grande problema, o nosso grande desafio, o nosso grande tudo. Tá? Mas a inflação que subiu um pouquinho justamente por causa dessa recuperação não é um grande problema. As taxas de juros não são um grande problema. Nós não temos problemas em vários indicadores. Temos problemas nesse aspecto, mas que eu já disse que nós temos os 3 poderes, pessoas profissionais, pessoas competentes nos 3 poderes atentas a esse problema, né? E se Deus quiser será resolvido. Mas a economia, ela está dando uma demonstração de vigor, de vitalidade, de capacidade de regeneração absurda. Porque eu estou dizendo para você que esses indicadores estão aparecendo quando? Com 4 meses de antecedência. Dados que eu esperava, números que eu esperava para fevereiro ou março do ano que vem já começaram a sair em outubro. Amanhã eu não sei o que vem por aí, mas eu vou deixar, eu gosto, quem me ouve aí na JBFM sabe que eu gosto muito de dar uma notícia em primeira mão, e eu gosto que o cara chegue em casa de noite no Jornal Nacional e fale assim, eu ouvi o Alex Campos falar isso, ele falou isso hoje. O Alex Campos falou isso hoje, eu gosto muito disso. Amanhã nós vamos ter o número oficial do PIB do 3º trimestre, né, que vai estar sendo divulgado amanhã. E eu estou esperando mais um número que vai confirmar isso que nós estamos conversando aqui, mais um número positivo. Alguém aí vai falar assim, poxa, bem que o Alex falou que tem coisa boa aí. Não é só isso, os números que já foram divulgados por vários órgãos, por várias áreas. A gente teve agora esse mês,
esse mês de novembro, que acabou de acabar, né, nós tivemos um CAGED, que é o Cadastro Geral, né, de Registros do Cadastro Geral do Ministério do Trabalho, que é o registro das carteiras assinadas. Nós tivemos um superávit de quase 400 mil carteiras assinadas. Ou seja, o que é que essa informação está dizendo? Está dizendo que o número de trabalhadores, tá. Depois eu respondo ali o salário mínimo. A gente está dizendo, o CAGED está dizendo. Alguém perguntou ali sobre o salário mínimo. Alguém está dizendo, esse dado do CAGED, do Ministério do Trabalho, está dizendo aqui, o número de trabalhadores que foi demitido e o número de trabalhadores que foi contratado, esses dois números, o saldo positivo foi de 400 mil a mais contratados. Entendeu? Isso é um número fantástico, é um número real. Fantástico. Tudo bem? Caiu, Márcia? A indústria está sob pressão de produção. As pessoas estão querendo tantos produtos que a indústria também, às vezes, não está conseguindo produzir a quantidade solicitada. Está com uma demanda... Isso, a indústria está com essa demanda muito grande, mas tem a explicação, né? A indústria ficou 6 meses paralisada por motivos alheios ao setor industrial, por motivos alheios aos grupos industriais. Agora, o consumidor que passou esse tempo todo poupando forçosamente, ele parou de viajar, ele não comprou automóvel, ele não comprou imóvel, esse dinheiro foi todo para a poupança, a gente está com superávit de poupança, de caderneta de poupança também recorde histórico. Esse dinheiro começou a circular. Esse dinheiro começou... Não é só o auxílio emergencial. O auxílio emergencial causou uma demanda realmente muito grande, principalmente dessa demanda que veio de uma camada muito necessitada, muito carente, mas nós tivemos também, nós estamos tendo também um boom na área digital, na área de equipamentos tecnológicos, na área de telefonia celular, computadores, microcomputadores, etc, etc. Então a indústria está sendo apanhada, não de surpresa, porque naturalmente nós temos grandes indústrias de primeiro mundo aqui, mas ela está sendo apanhada, não de surpresa, mas ela está sendo apanhada com estoques vazios, porque ela passou os últimos 9, 8, 7, 6 meses sem poder produzir. E a demanda vem mais rápida, a demanda vem com uma fome muito grande. Agora, isso vai se resolver agora em dezembro, janeiro, fevereiro. A gente deve até ter números bons e números positivos de indústria, de serviços em janeiro e fevereiro, que são meses mais mornos, mas eu vejo também com muito otimismo esse início de ano, em função disso. Eu não tô advogando. Quem me ouve na rádio, Márcia, quem me ouve na rádio, deve até achar, poxa, mas o Alex é tão mal-humorado, porque o Alex sempre traz uma notícia ali complicada e tal, e é por isso que eu assino meus comentários. E é por isso que eu assino os meus comentários há 10 anos com bom dia e boa sorte. Né? Em que pese tudo que eu falei, bom dia e boa sorte. Em que pese tudo que eu falei, desculpa aí, foi mal e tal, né? Bom dia e boa sorte. Desculpa estragar o dia de vocês. Bom dia e boa sorte. Mas a verdade é que você não precisa gostar de A, B ou C para enxergar as coisas evidentes. Né? E os indicadores são bons. Repito, alguém fala assim, pô, esse cara é maluco, o cara está falando que os indicadores são bons, a gente está com déficit fiscal de quase 100% do PIB, mas é isso que eu estou falando. Vamos pegar esse problema que é monstruoso, do tamanho da hiperinflação, que eu pensei que nessa vida eu não ia ver resolvido, mas vi, e vi já tem 20 anos, né? Isso, 94 e tal. Esse problema vai ser resolvido, mas enquanto esse problema não é resolvido e está nas mãos de pessoas que eu acredito que sejam competentes, não tenho dúvida nenhuma disso, outros problemas estão sendo resolvidos em escala menores, mas o fato é que a gente tem uma economia, e isso está provado com essa pandemia, com esses 9 meses, a gente tem uma economia já muito vigorosa, uma economia já de primeiro mundo, a gente tem uma agricultura fascinante, a gente tem uma indústria que precisa melhorar, mas a gente tem um setor de serviços também
que nós exportamos, né? A gente exporta manicure, não é verdade? A gente exporta manicure, porque pô, não tem ninguém que faça uma unha nos Estados Unidos, na Europa, como uma brasileira. E isso é nosso, tá? Então a gente tem que olhar, a gente tem que olhar melhor e com mais carinho para as coisas boas que a gente tem, que a gente produz e que a gente é capaz de realizar. Entende? A gente precisa mais disso. Eu acho que uma coisa também que o Brasil não viveu nunca foi esse juro baixo para aquisição de imóvel de baixa renda. Imóveis que não são caros. Isso eu acho que também está trazendo uma mudança muito grande na questão da pessoa conseguir ter o seu apartamento, a casa própria, né? Muitos jovens eu estou vendo que estão tentando se habilitar, porque essa prestação de 35, 30 anos está facilitando com juros tão baixos muitos jovens comprarem os seus apartamentos. Eu tenho visto muito isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou falar praticamente a mesma coisa, Márcia. Isso é outra coisa que a minha geração não pensou de ver resolvido. Não. Entendeu? Nós tivemos um boom imobiliário agora no ano 2000 a 2010, um absurdo. Nós tivemos um boom imobiliário fantástico. O nosso mercado imobiliário, ele saiu, né? Os flamenguistas vão gostar do que eu vou falar. Eles passaram para outro patamar. Eles deixaram o patamar de anos 80, anos 70, anos 80 e 90, e eles passaram para um outro patamar que não tem mais volta. Nós tivemos ali em 2003, 2004, uma série de micromedidas que destravaram o setor imobiliário. A começar, obviamente, pela questão das garantias que os bancos e que as incorporadoras não tinham e passaram a ter, de modo que tiveram condições de baixar esses juros, como você mencionou, e nós só tivemos aí um retrocesso, né, desse boom imobiliário ali na nossa recessão, que começou em 2013, se arrastou um pouquinho, mas se consolidou definitivamente, tecnicamente, como recessão em 2015 e 2016. Né? Então, tecnicamente, a gente teve uma recessão braba em 2015, menos 3,7%, outra braba em 2016, menos 3,5%, só que o setor produtivo, a recessão vai se consolidar em 2015, 2016, mas ele já enxergou isso em 2013, ele já enxergou isso em 2014, e aí você teve um retrocesso muito grande nessa área do setor imobiliário. Mas a grande notícia não é só, Márcia, para a nova geração que está aí disposta a comprar o seu imóvel próprio, a sua casa própria. A grande notícia é para o outro lado do balcão, que são os trabalhadores. Esse aí é um setor que emprega muito, esse é um setor que gera muito emprego e muita renda, e que além de resolver o problema vamos lá, né, da classe média, vai resolver um problema também muito grande das classes menos favorecidas, que são os trabalhadores desse setor, né, que também passam a ter uma sucessão de empregos, uma sucessão de trabalho, que ajuda muito na vida de cada um. Então, esse setor, ele resolve problemas, ele ajuda dos dois lados do balcão, de quem quer comprar, de quem quer vender, e fundamentalmente daqueles que constroem esse sonho, que é o sonho da casa própria. Alex, eu acho que a gente vai estar esgotando o nosso tempo. Eu já nem sei quanto tempo foi, porque eu entrei e saí, de repente, sabe o que é que eu comprei? O Instagram... Mas a gente merece perder a noção do tempo. O Instagram corta a gente. Eu teve gente que queria falar sobre o salário mínimo. Acho que foi uma pergunta aqui que fizeram. O salário mínimo, ele é um indicador, né? Um valor indexado. A gente não pode esperar muita cambalhota em termos de salário mínimo, entende? Nem para baixo, nem para cima. Ele tem uma regra específica que ainda está em vigor, que leva em consideração o aumento do PIB passado, uma parte da inflação, enfim. O que nós precisamos é de mais emprego.
que nós precisamos é de geração de emprego. O salário mínimo é um indexador e a indexação da economia, que é aquela coisa assim, se isso sobe, isso aqui também tem que subir. Se isso aumenta, isso aqui também tem que aumentar. Se isso cai, isso aqui também tem que cair. Nem sempre. É um assunto muito complexo para a gente discutir aqui, Claro. mas o salário mínimo, o que nós devemos esperar do salário mínimo é que ele tenha ele siga um regimento que está muito ali regulamentado. E o que eu posso dizer de maneira assim muito grosseira, mas muito simples, né, que eu quero dizer, é que não dá para esperar grandes cambalhotas do salário mínimo. O que nós precisamos é de emprego. Precisamos de emprego que resolva os nossos problemas, pague as nossas contas, que em alguns casos financie alguns dos nossos sonhos. Né? Tem uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras, e não tem a ver com salário mínimo, mas tem a ver com ganhar muito ou ganhar pouco, que é o seguinte, não adianta se você ganha um salário de, por exemplo, R$2.000, mais ou menos 2 salários mínimos, se você ganha um salário de R$20.000, aliás, né? Mais ou menos 20 salário mínimo, e você gasta 25, você sempre vai ter problemas. Se o salário é de R$20.000, você gasta 25. Você vai ter mais problemas do que aquele cara que ganha um salário de R$2.000, mas ele gasta 1.800. Por motivos óbvios. Né? O salário dele é pequeno, mas isso é um conceito, viu, Márcia, de todo e qualquer educador financeiro. Não é a sua vida, não é o salário que tem que caber na sua vida. É a sua vida. É a sua vida que tem que caber no salário. É verdade. É a sua vida que tem que caber no salário. Isso entendeu? Então, prevenir e tentar adaptar a vida. Exatamente. Quando eu comecei a minha modesta carreira lá no Sistema Globo de Rádio em 1985, como eu falei, né, trabalhando com Paulo Giovanni, que você conhece muito bem, com Haroldo de Andrade, que você também conheceu, eu ganhei, vamos falar em valores de hoje, só para o pessoal entender melhor. Eu tinha um salário, eu era muito garoto, né? Eu falo até isso, repito isso, a minha filha ouve essa história 1 milhão de vezes, está ouvindo agora 1.000.001, porque ela está nos acompanhando aí em algum lugar aí, assistindo isso aqui. Eu tinha um salário na Rádio Globo, a preço de hoje, que era um salário de R$3.000. Eu me senti o cara mais... quando saía aqueles rankings da Forbes, os brasileiros mais ricos, eu ficava indignado porque o meu nome não aparecia lá. Com R$3.000, era uma fortuna imensa, né? Era uma fortuna imensa, eram dinheiros que eu tinha só para mim, né? Eu morava com os pais, né? Outra coisa que eu falo no meu livro, né? Morar com os pais é um ótimo investimento, é um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua vida. Não é à toa que hoje nós temos adolescentes de 40 a 45 anos ainda morando com os pais, e isso é muito bom. Eu encorajo, eu não desencorajo, né? Outra lição muito boa que eu faço no livro, e agora que eu lembrei dessa ideia de morar com os pais, é um ótimo investimento, que o melhor investimento do mundo é não ter dívida. É o melhor investimento do mundo, é não ter dívida. Fazer dívida é o pior investimento que você pode fazer no Brasil, na Rússia, na Tchecoslováquia, em qualquer lugar do mundo. Porque se você consegue, ao longo da sua vida, tomar pequenas decisões acertadas, sem nenhuma grande burrada, vai ter um momento que você vai estar com um colchão financeiro, com uma segurança financeira, com uma garantia financeira, que vai te deixar muito confortável. Agora, se você, no meio dessas pequenas conquistas, desses pequenos acertos, você cometeu uma grande burrada, essa grande burrada vai exigir muito mais tempo para você consertar e acumular de novo uma série de grandes acertos. Tá piscando aí, eu não sei se o Instagram já está mandando a gente embora. Acabar agora. Uhum. A nossa entrevista. Então tá bom. Vamos repetir com mais calma outro dia, sem tanto estresse para a entrada. Muito obrigada. Tá bom. Eu só quero dizer para você, boa noite e boa sorte, senão a gente vai ficar sem falar aqui. Tá bom. Boa noite, boa sorte para você também, Márcia. Boa noite, boa sorte para toda a audiência. Boa noite, boa sorte para todo mundo que ficou aí esperando a gente conseguir se conectar. Não foi culpa minha, não foi culpa sua, foi culpa da tecnologia, entendeu? Mas o bom é que funcionou, deu tudo certo. Eu gostei muito da conversa. Eu sugiro, se você me permitir, que a gente volte a ter essa conversa lá para março, que é mais ou menos o final do primeiro trimestre de 2021,
para a gente ver como é que a gente vai estar em termos de indicadores. Porque a gente vai ter um janeiro e fevereiro muito diferente de tudo, porque o boom de crescimento que a gente costuma ter em outubro, novembro e dezembro, ele vai dar uma movimentada, uma empurrada para janeiro. Você sabe que o futebol, o Campeonato Brasileiro, só vai acabar em fevereiro, né? Pois é, e vai acabar a nossa live também, Alex. Um grande abraço. Até março. Até março. Até março. Boa noite e boa sorte para todos. Para todos. Valeu, Alex. Gente, foi o máximo.